é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse vídeo que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu estou aqui para falar sobre alimentos que prejudicam, sim, alimentos que prejudicam a sua espiritualidade. Ontem eu deixei um vídeo aqui falando sobre a questão corpo físico e espiritualidade. Recomendo vocês assistirem, vou deixar no card aqui em cima, tá bom? Pessoal, ontem eu já falei um pouco sobre o corpo físico e tal, então hoje eu vou falar sobre alimentos que podem estar prejudicando a sua espiritualidade. Então vamos lá, vou começar então falando sobre uma coisa, mas já me desculpando previamente. Eu vou explicar o porquê. O álcool. Isso aí é um consenso coletivo. Todo mundo sabe que o álcool, de certa forma, é prejudicial, tanto para o corpo físico quanto para os corpos espirituais. Gilberto, e por que você vai se desculpar? Porque, gente, eu vou mentir para vocês não. Eu gosto de beber um pouco, tá? Então quem me segue no Instagram sabe que sempre eu tô, às vezes, em um barzinho, num show, numa festa, num evento, porque eu gosto, tá, gente? Eu acredito que a espiritualidade não te prive de viver as coisas da vida, né? As coisas materiais. Porém, eu tenho uma vantagem comigo, que é o quê? A responsabilidade. Primeiramente, a coisa mais rara do mundo, tá? É eu ficar ruim bebendo. Eu sempre paro dentro do meu limite. Então isso é alguma coisa importante. E talvez o seu limite seja uma latinha, 2 latinhas, talvez o seu limite seja 15 latinhas. Vai depender de você, tá? Então assim, às vezes a gente vai pra balada, fica louco. Isso também não é saudável. Você tem que ir para se divertir. O próprio Platão, né, ele tinha o hábito, se eu não me engano era Platão, tinha o hábito de dar uma dose de vinho para os seus alunos, para os seus pupilos, porque ele acreditava que o vinho tirava a inibição social, e assim eles poderiam... O que é a inibição social? As crenças, as educações, né? E assim eles conseguiam ter um diálogo mais honesto, produzir bem melhor. O álcool em si, o que ele faz no corpo físico? Ele altera os padrões dos nossos chakras, tá? Então, ao alterar os padrões dos nossos chakras e mexer no sistema nervoso central, sobrecarregar alguns órgãos importantes como o fígado, isso impacta e ressoa no nosso campo espiritual. Por exemplo, afastando a gente de certas entidades que talvez trabalhem com a gente, por exemplo, um preto velho, um herê, um cigano, um mentor de luz, um médico, né, do astral, eles têm dificuldade de se aproximar de você, ou quando eu falo se aproximar, no sentido assim, de cambiar a energia deles com a sua, porque os seus chakras vibram numa frequência diferente, mais próxima de entidades mais densas, tá? Então, por exemplo, por isso que às vezes a gente vai num bar, e aí eu já presenciei infelizmente essa situação, onde médiuns que não têm controle da sua mediunidade acabam manifestando entidades de baixa frequência que estão ali no ambiente. Além de muitas vezes nesses ambientes existirem espíritos de baixa frequência, como eu falei, que já estão ali para aquilo mesmo, para vampirizar o excesso de álcool e bebida e festa que é feito ali. Então isso é um grande mal. O álcool, então, gente, ele tem esse fator. Outra questão a respeito do álcool, ele sobrecarrega o seu corpo físico, e a gente aprendeu que o corpo físico ele é muito importante para que a gente possa cumprir a nossa missão, o nosso papel no mundo, tá? Gilberto, então você é contra o uso de álcool? Não, não sou contra o uso de álcool, só que eu acho que o uso de álcool ele tem que vir moderado, ele não pode ser constante, tá? A pessoa que bebe todos os dias, ela vai desenvolver problemas seriamente. Eu tenho que ser honesto e dizer, e com responsabilidade, entendeu? Então dá para conciliar essas duas coisas, tá? Outra coisa que, essa aí vai te surpreender um pouquinho. Se o álcool foi algo muito óbvio, essa talvez não seja. Açúcar. O açúcar, ele é um veneno para o corpo físico e, por consequência, também para o corpo espiritual. O açúcar, para vocês terem uma ideia, primeiro, nós não precisamos do consumo do açúcar de origem da cana, né, como o açúcar branco, o açúcar refinado. Nós não precisamos. Nós podemos adquirir o açúcar naturalmente através de frutas e alimentos como farinhas, né, e massas que têm amido. Então o açúcar ele não é necessário para o nosso corpo, esse açúcar refinado. 6 vezes mais viciante do que a cocaína.
tá? Então já começa por aí. O açúcar, ele deteriora, né, o teu corpo físico a longo prazo. Ele destrói desde o dente até, assim, uma série de outros problemas que ele gera, e ele vai enfraquecendo você. O açúcar, ele tem uma propriedade, o uso excessivo dele gera enfraquecimento a longo prazo, dá problemas do coração, problemas de diabetes, problemas digestivos e uma série de outras coisas. O açúcar, gente, eu confesso para vocês que eu estou tentando, depois que eu aprendi isso com a espiritualidade, cortar. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos, né, eles têm um pouco de receio com o uso do açúcar na alimentação de crianças. Por quê? Deixa a pessoa hiperativa. Por quê? Porque o açúcar gera energia. Só que esse excesso de energia gera a longo prazo um desgaste energético. Não sei se vocês conseguem entender. Todo extremo te leva a outro. Então, um alimento que te dá um excesso energético, lá na frente, aquilo vai acabar acarretando em problemas. Então, reduzir o consumo de açúcar ao longo do dia vai aumentar a sua qualidade de vida, a sua saúde e vai te alinhar da tua vivência. Outra coisa, por exemplo, por isso que café de preto velho normalmente é sem açúcar, tá, gente? Eu também já coloquei açúcar durante muito tempo, mas aprendi que o certo é colocar café sem açúcar para eles. Porque o que eles precisam é do axé do café. O açúcar afeta, tá? Muito importante. Outro ponto de um outro alimento que também é bastante prejudicial: excesso do consumo de carnes, tá? A carne, ela vem de origem animal, então aí já vem já tem até um vídeo no canal onde eu falei sobre vegetarianismo e veganismo. Procura, eu vou tentar colocar aqui em cima, tá? Também a respeito desse assunto. Clica aqui nas informações que talvez você consiga visualizar. Mas o que acontece? A carne, ela gera um processo de desgaste energético muito grande. Vou pegar a carne vermelha para começar. A carne, ela demora muito tempo no seu organismo para ser digerida. Tanto que depois que a gente come aquele churrasco, não dá uma lomba, né? Não dá uma vontade, lomba que a gente fala, não dá um cansaço, uma coisa assim. Por quê? Porque o corpo começa a concentrar toda a sua energia na altura do estômago para ajudar na digestão. Isso faz o quê? A carne, né, sobretudo a carne vermelha, ela é vinculada ao chakra básico. Então ela gera um excesso de energia nessa região do corpo. E o que isso vai fazer na minha vida? Primeiro, vai te aterrar, tá? Muito. Você vai ser muito material. Pessoas que comem muita carne são pessoas extremamente materialistas e pouco espiritualizadas. Segundo, vai trazer um forte libido. Libido é ótimo, mas o excesso dele gera uma certa agressividade. Inclusive, né, a gente percebe que os animais carnívoros, eles são muito mais agressivos, tá? Do que animais que são, por exemplo, herbívoros. Isso a gente vê na natureza. Isso replica também no nosso comportamento. Outra questão, muitas vezes o animal sente muita dor, se não for um abate solidário, né? A gente não sabe em que condições esse animal vivia. E todo aquele sofrimento, aquela dor fica impregnado na carne. No momento que você faz o consumo daquela carne, aquela dor passa a fazer parte de você. Uma dica muito legal, gente, é colocar, por exemplo, alecrim no cozimento de carnes. O alecrim tem uma propriedade energética que anula um pouco desse karma que ficou impregnado na carne, tá? Então, assim, só uma sugestão. Gilberto, então eu devo parar de comer carne? Você deve tudo em equilíbrio. Você pode continuar o consumo de carne. Mas, assim, não precisa ser excessivo, tá? Porque o excesso vai te fazer mal e nem biologicamente é saudável isso. Segundo, muito importante, se houver a possibilidade de você comprar carnes, onde você sabe que, por exemplo, há um abate solidário, ou talvez de um colega que tem uma granja, um sítio, diretamente da roça. Por quê, Gilberto? Porque geralmente nesses locais o animal é tratado com mais respeito, com mais dignidade. Diferente de grandes granjas, de grandes marcas que colocam os frangos, muitas vezes eles nem tocam o chão, fica a vida inteira dentro de uma caixinha desse tamanho. Então, assim, é muito importante o espiritualista ter esse olhar mais amplo, né? Que a gente chama de olhar búdico, olhar panorâmico, olhar para o todo antes de fazer. Então, esses 3 alimentos são venenos. Gilberto, só esses alimentos? Principalmente. Mas todo excesso é ruim.
Lembre-se sempre disso. Gilberto, eu não sei se isso é bom ou ruim. Se for excessivo, se for exagerado, pode ter certeza que é ruim. Porque o remédio em excesso se torna veneno. E muitas vezes o veneno, em doses homeopáticas ou na condição adequada, se torna remédios. Então é muito interessante a gente analisar isso. Por isso que Buda sempre falava o caminho do meio. Tá com dúvida? Vai pelo meio. A Hermes Trismegisto, na sua lei hermética da polaridade, diz que um extremo joga o outro até que haja o equilíbrio. Ou seja, nem muito lá, nem muito cá. Como diz o velho ditado, nem muito céu, nem muito mar. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês sabiam disso. Comenta aqui embaixo qual vai ser o grande desafio, né? Para vocês, a carne, o açúcar, o álcool, os três. Se você já conseguiu equilibrar bem isso na sua alimentação, deixa aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.